Sou Carmen Dora de Freitas Ferreira, servidora aposentada do TRT São Paulo, com o qual eu tenho um relacionamento de 46 anos. Desses 46, 26 foram exercidos em atividade. E após a aposentadoria, aproveitei que sou formada em Direito, passei a advogar, defendendo as questões antidiscriminatórias a qualquer título. Sou a resistência positiva em movimento. Os meus pais são de origem bastante simples. Meu pai era nascido na cidade de Bananal, divisa com o Rio de Janeiro, ele sempre falava isso pra gente. E a minha mãe era mineira, de Guaxupé. E a minha mãe sempre falava que durante a infância e durante a adolescência, ela morava numa fazenda, era uma fazenda chamada Iracema. Eu até tentei ir atrás para descobrir onde era essa fazenda, eu não consegui. E era um trabalho duro de levantar, de começar às 5 horas da manhã, carpindo café, e ela falava que às vezes vinha, conforme dava a machadada no pé de café, vinha rolos de cobra para cima, e elas corriam e ficavam sem almoço, era fogão de lenha para comer. E o meu pai também falava que morava também numa fazenda. A fazenda não era deles, eles eram trabalhadores, né? E faziam uma comida assim de caldeirões grandes, e como não tinha talheres, tinham que comer com a mão. Então foi muito difícil. Aí depois, nessa questão da ascensão, o meu pai aprendeu o ofício de serralheiro, então ele passou a trabalhar como serralheiro e posteriormente, depois ele progrediu um pouco mais, ele conseguiu emprego num banco, ele trabalhou como contínuo num banco que não existe mais, chamava-se Banco Inco, Indústria e Comércio de Santa Catarina. Então ele era porteiro e era muito difícil alguém negro trabalhar numa instituição assim, mas o meu pai trabalhou. E a minha mãe, ela tinha uma amiga que também trabalhava na fazenda, mas ela tinha uma condição melhor. E esta amiga veio para São Paulo, e vindo para São Paulo, ela puxou as outras amigas, trouxe a minha mãe para trabalhar em casa de família. Minha mãe cozinhava muito bem, então ela desenvolveu esse ofício, trabalhou em casa de família até ela se casar. E se casou, minha mãe chama-se Augusta de Freitas e meu pai José de Freitas, né? Eles já são falecidos. Minha mãe faleceu com 99 anos, ia completar 100. Ela faleceu em setembro e em fevereiro ela completaria 100 anos. Mas eu aprendi muito. Meu pai sempre falava assim: vocês têm que estudar para não ter que fazer esse trabalho braçal, para não ter que sofrer como nós sofremos. O estudo é a melhor coisa. Ele não tinha tanta instrução, mas ele sabia que se estudasse, a condição seria melhor. E então nós passamos muitas dificuldades. A minha avó, de parte da minha mãe, ela era índia. Minha mãe sempre falava isso. O meu avô, ela falava pouco. E a minha avó paterna, eu não sei. Eu só sei que meu pai falava que ela era benzedeira, que naquela época tinha muito isso, né, de benzer, de orar nas crianças. Isso aí predominou até a década, acho que de 80, você ainda ouvia falar nisso. Depois é que tinha as plantas medicinais que eram colhidas, assim, o arruda, quando alguém dizia assim, quando uma criança ficava doente, a primeira coisa que se fazia era pegar um galinho de arruda e um galinho de alecrim, molhava e passava na criança. Eram crendices, mas eu não sei porque, eu acho que funcionava, né? Porque as crianças não morriam e não estavam sempre no médico como estão hoje. Então, na minha casa tinha muitas plantas medicinais. Tinha alecrim, arruda, tinha guiné, tinha mentruz, tinha pariparova, tinha boldro, tinha, como é que é? Melissa, tinha chamate. Era uma casa assim, não era uma chácara, mas tinha um quintal grande, porque antes as residências tinham bastante quintal. E como minha mãe e meu pai eles tinham origem na roça,
Então eles plantavam as coisas, tinha verduras, tinha almeirão, alface, couve. Então eu me lembro que eu brincava de casinha com a minha irmã, vamos fazer comidinha. A gente pegava a couve do quintal para falar que estava cozinhando. A gente comia a couve cru. Agora, atualmente não tem mais isso, porque a cidade virou um arranha-céu, muito raramente você vê uma casa com quintal. E essas plantas todas, a gente quase não ouve mais falar delas, mas elas funcionavam. Então era isso. Minha mãe falava isso, né? Que a minha avó era índia e era aquela situação muito difícil. Mas o pessoal era assim resiliente. Eles não eram revoltados. Fogão de lenha. Até quando eu tinha uns 14 anos, na minha casa tinha um fogão de lenha. E minha mãe falava que a comida ficava mais gostosa e economizava um pouco de gás. Então a gente fazia comida no fogão de lenha até bem pouco tempo atrás. Agora a gente só vê isso em churrascaria, né? Que é outro estilo. Então, a minha mãe era simplória, como eu te falei, né? Sempre muito oprimida e ela falava que ela queria trabalhar em fábrica. Acho que ela chegou a trabalhar em fábrica, mas naquela época, mulher casada não trabalhava fora. Mulher tinha que ficar em casa. E meu pai não deixava ela trabalhar fora. A gente passava necessidades, mas naquela época, lá no Bom Retiro, tinha muitas fábricas que eles davam serviço para fora. Então você vê que você compra roupa hoje, quando você olha, tá tudo abrindo aqui assim do lado. Por quê? Porque eles não puxam aquela pontinha para dentro. Então, naquela época, quando eles passavam o overlock, eles deixavam sobrar um pedaço assim, mais ou menos. Aí a gente pegava uma agulha que era parecida com uma agulha de crochê, enfiava assim no vão do overlock, puxava para dentro e depois dava um pontinho. Então a blusa não abria. Mas isso hoje não existe mais, porque eles costuram e cortam rentinho. Aí você usa a roupa uma vez, ela está descosturando todinha e você não sabe o que fazer. Mas na época a gente sabia, porque a gente era obrigado a aprender a lavar, passar, cozinhar, costurar e o que mais desse de lucro. Ele não tinha estudo. Ele lia muito pouco. A minha mãe não lia nada. Depois de que ela tinha a gente, é que ela foi para a escola, porque o sonho dela era saber ler de carreirinha, assim que eles falavam, quero ler de carreirinha. Mas o meu pai, para homem, as coisas são mais fáceis do que para mulher. Na época que eu era criança, as mulheres eram muito oprimidas. Mulher só podia ser dona de casa, e o que a gente ouvia falar? Que mulher casada não tem amigos, né? Que a gente não podia sair, mas os homens podiam. Então, acho que porque eles saíam, eles tinham uma vivência melhor disso. E o meu pai, eu não sei detalhes, eu só sei que ele sempre falava que a gente tinha que estudar. Eu não gostava de fazer a lição quando meu pai estava por perto, porque ele sempre gostava de perguntar a tabuada e se eu errasse, ele me batia. Ele me pegava pela orelha assim, me levantava pela orelha. Então eu evitava estudar, porque ele achava que eu tinha que saber. Mas por que ele achava que eu tinha que saber? Não sei. Porque eu acho que ele ouvia as pessoas falarem, ou ele via quem tinha estudo, que era melhor protegido. Então ele falava isso, que a gente tinha que estudar. E na época, aí quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, é, você já ouviu falar na deputada Teodosina Ribeiro? Ela foi deputada estadual por 4 legislaturas, eleita com expressiva margem de votos. Uma mulher negra que na época era professora, na época o professor tinha um outro status. Então imagine uma mulher negra líder, ela foi diretora de escola, depois ela fez direito. Então ele falava assim: olha o exemplo da Teodosina, eu tinha 14 anos. Tem que seguir o exemplo da Teodosina, tem que estudar, tem que estudar. Era o que eu ouvia. E a minha mãe também falava, você tem que estudar. E a gente estudava, porque ia fazer o que? A gente queria aprender. Mas a gente não sabia por quê. Sabia que tinha que fazer a lição, que tinha que estudar. Então era isso, eu nasci escutando, você tem que estudar, tem que estudar. Mas depois que eu comecei a perceber as dificuldades, aí eu vi por mim mesma. Eu não quero, não quero passar pelas mesmas dificuldades que a minha família passou. Eu não quero passar fome, porque teve oportunidades que a gente não tinha o que comer em casa.
Eu me lembro de um dia, na época não existia televisão, eram muito poucas as pessoas que tinham televisão. Aí eu tinha uma vizinha que tinha uma televisão preta e branca. E ela chamou a gente para ir lá assistir Astro dos Discos, que era a coqueluche do sábado. Astro dos Discos e depois o programa da Hebe. E ela fez bife e ofereceu pra gente. E minha mãe ensinou que não era para pegar nada na casa dos outros. Quando alguém oferecesse alguma coisa, não era para aceitar. E a gente cresceu assim. Então, não, muito obrigado. Quando chegar em casa, eu vou jantar. Só que quando a gente chegou em casa, não tinha janta. Tinha um caldo que a minha mãe fez com uma colher de arroz. E foi aquele caldo que a gente tomou. Isso eu não esqueço. Mas eu não lembro com dor. Eu lembro assim, falou. Olha, ela fazia de tudo para que a gente tivesse o melhor. A casa que a gente morava tinha criação, tinha galinha, pato, marreco, tinha árvores frutíferas, tinha pé de limão, pé de goiaba, pé de abacate, pé de pêssego. Então a gente pegava uma fruta no pé e ia comer, e pegava as verduras que eram do próprio quintal, né? Hoje não tem mais. Quando eu comecei a procurar emprego, que eu comecei a ver as dificuldades, para mim nunca tinha vaga. Tinha gente que fazia o teste junto comigo, eu queria trabalhar na Telefônica. No dia seguinte saía a vaga para aquela pessoa, mas não saía para mim. Até que um dia eu conheci uma freira e que estudava no mesmo colégio que eu, na Lalico Silveira. E ela conhecia um pessoal na Telefônica, então ela falou que ela ia me apresentar. Só que aí eu tinha feito um concurso no Correio também, já fazia tempo. E o Correio me chamou. Naquela época, toda a negritude você encontrava no Correio. 90% dos funcionários do Correio eram tudo negros. Agora mudou. Na seleção de futebol, você tinha muitos negros. Quando o futebol começou a ser destaque, começou a ser elite, cadê os negros da seleção brasileira? Não tem mais. Então, tudo aquilo que era assim patrimônio do negro, quando percebe-se que é interessante, que está dando lucro, a tendência é descaracterizar. Por isso nós dizemos que a nossa história é oral e a gente precisa começar a escrever. Então, quando o tribunal tem um trabalho de levantamento histórico, isso é fantástico, tanto de parte do TRT como de parte do TRE. Aí a gente via outras pessoas que se vestiam bem, é, tinham umas moças que moravam perto de casa, eu acho que elas iam no cinema, porque todo domingo à tarde elas passavam muito arrumadas, né? Usava saiote engomado, aí eu ficava pensando, como que a gente fazia para poder ter uma roupa daquela, um vestido bonito? Só estudando. Então eu falei, eu vou estudar. Fui trabalhar no correio e ganhava salário mínimo. Aí um dia, num daqueles dias, eu encontrei as colegas do ginásio e elas disseram que tinha um concurso aberto para secretarias de Estado e que elas iam fazer, se eu não queria fazer também. Eu sempre andava com todos os documentos e era o último dia da inscrição. Eu fiz a inscrição e só eu passei da turma. E passei com média alta, tive 9,7. Aí eu fui lotada na Secretaria da Justiça. Foi aí que começou a minha vida no judiciário. Aí depois disso a gente sofreu uma injustiça muito grande e eu falei, eu vou estudar direito porque eu quero saber como é que funcionam as coisas no fórum e nunca mais eu vou deixar ninguém que estiver perto de mim sofrer uma injustiça ou que aconteça alguma injustiça com a minha família. Então eu fui estudar direito porque eu não queria mais ser injustiçado, eu queria saber como que funcionava. Agora, para saber como funcionava, eu tinha que trabalhar no tribunal. Foi, eu vou trabalhar no tribunal. Então foi primeiro o Tribunal de Justiça, 6 anos. Fui secretária de audiências na vara da família, era a única secretária negra do fórum, porque não tinha. O fórum também tinha bastante negros, mas na audiência não tinha. Era só eu. E depois, logo em seguida, Tribunal do Trabalho, onde eu fiquei 26 anos na ativa. E eu achava assim bonito, né, quando se falava em tribunal, quando eu ouvia alguém falar trabalho no tribunal, eu pensava assim, eu quero trabalhar no tribunal também, mas eu não sabia como fazia. Naquela época tinha o Jornal dos Concursos, tinha o Jornal da Tarde, Folha da Tarde, que sempre tinha os recortezinhos falando de cursinhos para empregos, né? E abertura de concurso de tribunais. E foi assim que eu fiquei sabendo
do concurso primeiro para o Tribunal de Justiça, que eu fui servidora do Tribunal de Justiça por 6 anos, e depois também através do recorte, assim, fiquei sabendo que ia ter um concurso no Tribunal do Trabalho, e aí eu já tinha nível universitário, já tinha estudado, né? E eu falei, vou prestar porque é lá que eu quero trabalhar. E eu passei no concurso, e foi assim muito gratificante. Eu entrei como auxiliar judiciário e depois tinha um concurso interno para passar para técnico. E esse concurso era uma loucura, porque eles publicavam no Diário Oficial a lista dos reprovados. Então eram muitos servidores, era um calhamaço enorme no Diário Oficial que a gente tinha que ficar lendo para não achar o nome na relação. Então, e o concurso que eu entrei foi um concurso de médias altas. A nota de aprovação era 7, mas quem tirou 7 não teve chance. Eu tive 9,5 e não achei meu nome na lista. E eu falava, pedi para o colega, olha para mim, vê se não está mesmo. E não estava. Agora não sei, deve ter mudado, mas era uma loucura, porque tinha que publicar a lista dos aprovados, não dos reprovados. Aí eu comecei, então, a trabalhar nesse regional. Como eu vinha do Fórum Civil, e eu fiz o comentário de que eu tinha trabalhado na audiência, adivinha onde é que eu fui parar? Na audiência, né? E aí eu não conseguia sair, porque naquela época, e até hoje, eu era exímia datilógrafa. Era a máquina de escrever a Hamilton Rand, depois a Olivetti, depois de muito tempo a Olivetti Letera, que era elétrica, né? Mas imagina a Hamilton Rand, no nível da audiência, você escrever na mesma intensidade que o juiz fala. O juiz acabava de falar, eu acabava de escrever. E era tudo certinho, tinha margens assim, não tinha erro, que não podia errar, porque não tinha como apagar. Era uma original e 3 cópias de seda com carbono. E olha, hoje a gente contando como é que a gente sobreviveu a tudo isso. Não era fácil fazer tudo isso. E junto com isso, ainda fazia as anotações do resultado dos processos, se era conciliado ou não conciliado, porque depois tinha que fazer estatística. Então foi assim, uma época muito árdua, porque era muito trabalho. O Tribunal do Trabalho tem muito trabalho, acho que é um dos tribunais que tem mais trabalho, não desmerecendo nenhum. Mas como eu trabalhei no fórum também, Fórum João Mendes, eu sei como que é. E não dá para comparar. É estafante também. Mas na Justiça do Trabalho você trabalha da hora que você chega até a hora que você vai embora e ainda passa da hora. Se bobear, dorme aí. Me sinto muito grata a Deus por esse tribunal, porque é com o salário que eu recebo desse tribunal que eu sobrevivo, né? Que eu tenho a condição de vida que eu tenho agora. Eu não sou uma pessoa rica, sou uma pessoa de classe média, né? E não cheguei com facilidade aonde eu estou, porque para prestar o concurso para técnico judiciário, naquela época, tinha que ser bacharel em direito, administração, ciências contábeis ou economia. Eu era bacharel em serviço social, então não tinha chance. Aí eu falei, vou estudar direito. Quando eu estava no penúltimo ano de direito, abriu para todos os cursos, só que o curso de direito valia 10 pontos. Então, quando se efetivou o concurso, eu já era bacharel em direito. Eu fui a segunda pessoa que colou grau, porque a primeira foi a esposa do doutor Vantuil Abdala, porque ela ia assumir um cargo de assessor em Brasília, então ela tomou posse rápido. E aí eu tomei posse em seguida, fui a segunda que. Não, tomei posse não, que colou grau, colou grau. E a partir daí uma ascensão, né? Sempre estudando, sempre aprimorando, porque se a gente não tiver esclarecimento, a gente sofre muito. Eu entrei 10 de julho de 79. Eu lembro bem a data, porque 9 de julho era feriado. E eu tomei posse logo depois, no dia seguinte ao 9 de julho. Então, 10 de julho de 79 foi que eu comecei na Justiça do Trabalho. Era muito raro encontrar pessoas negras, não tinha praticamente. Eu sei que secretária de audiência negra só tinha eu. Muito recentemente, é que depois apareceu que eu vi que tinha um outro secretário
de audiências que era negro, e depois esse secretário passou a ser diretor de secretaria. Depois eu nunca mais ouvi aqui na segunda região. Aí me disseram que ele foi para uma das varas da Grande São Paulo. Mas você olhava assim, o tribunal não tinha negros, só tinha eu. E era assim, as pessoas me tratavam como se eu fosse algo alienígena, algo assim que não existia. Porque como eles estavam acostumados apenas com a branquitude, de repente davam de cara com uma pessoa que não era da branquitude, mas que tinha a mesma capacidade que os outros. Porque eu não deixava a desejar para ninguém. Tanto que eu não conseguia sair da audiência, porque os juízes queriam um funcionário que tivesse o mesmo padrão que eu tinha. Quando eu saía de férias, qualquer coisa, era o maior sufoco para conseguir um substituto. Então, eu fiquei na audiência. Então, acontecia muitas vezes de advogados chegarem e perguntarem para mim cadê a secretária. Mas aconteceu uma vez de perguntarem para mim se eu era juíza, porque por uma coincidência, naquele dia eu estava usando uma saia preta, uma blusa, uma camisa de seda bordada com laço, e a juíza estava igualzinha, até parece que a gente tinha combinado. Então o advogado chegou e ficou na dúvida quem que era a juíza. Eu achei legal, que falei, pô, é ação afirmativa, porque o racismo estrutural não deixa que as pessoas vejam a qualidade do outro. E isso é resquício da escravidão inacabada. Então, o estereótipo que se tem da mulher negra é que a mulher negra não sabe falar, a mulher negra não sabe se portar. E eu vivo isso nos dias de hoje. Eu ainda sofro discriminação quando vou fazer uma audiência. Teve uma audiência aí que eu pensei que o juiz fosse me bater, do jeito que ele se pronunciou, que ele se levantava, ele vinha para cima. E a sala encheu de gente para ver ele gritando comigo, escrachando comigo. Só que ele não conseguiu me humilhar porque eu sabia todas as respostas que ele fazia. Naquele dia, aquele juiz estava me testando, porque na cabeça dele, um juiz do trabalho, na cabeça dele, uma mulher negra não pode ser advogada. E se for advogada, ela não sabe falar e não sabe argumentar. Mas quando eu abri a boca, ele se surpreendeu, porque eu tinha resposta técnica e prática para tudo que era perguntado. Então, é uma dificuldade recorrente que, por conta desse nosso trabalho de inserção, de divulgação de ações afirmativas, a gente vem conseguindo melhorar, mas ainda não está no patamar ideal. E quando eu disse que está melhorando, essa nossa reunião, há 40 anos atrás, era impossível pensar nisso. Fazer uma reunião para falar da negritude com uma pessoa negra. Não, não dava para falar. Não era possível se reunir em grupos, porque se reunissem em grupos, a polícia logo vinha dispersar dizendo que eram negros baderneiros. E após a escravidão, com aquele número extenso de pessoas expostas à rua, as autoridades da época acharam que tinha muita gente vadia, sem fazer nada, era o termo usado. Mas aquelas pessoas não eram vadias, eram os negros libertos que não encontraram espaço no mercado de trabalho. E aí foi criada uma lei, a lei da vadiagem, que foi extinta nos anos 70 e que tinha destinatário certo, que eram os negros libertos que não conseguiam colocação no mercado de trabalho. E eu lembro que meu pai falava para mim, eu tinha 12, 13 anos, negro não pode andar na rua depois das 10 horas da noite. Se tiver, tem que estar com a carteira assinada, porque senão a polícia leva preso. Né? Ele não usava a palavra enquadra, porque ele tinha um português bem simplório. Então eu ficava pensando, nossa, a pessoa negra não pode andar na rua depois das 10 da noite, e se andasse, tinha que ser com a carteira assinada. Então é uma dificuldade que a gente passa até os dias de hoje, né? E nesse tema aqui, como nós falamos também dos quilombolas, a questão não é diferente, ainda é mais difícil. No judiciário, que é onde eu milito bastante, eu digo a você, o preconceito está enrustido, ele ainda existe. Nós ainda somos vistas como diferentes.
O homem negro também sofre discriminação, mas com a mulher negra é pior. Você falou de uma discriminação que você sofreu no tribunal. Eu fui discriminada pela segurança do tribunal também, e isso rendeu um desagravo que a OAB fez para mim, porque foi muito humilhante. Eu cheguei e a esteira não estava funcionando. E o segurança falou: a esteira não está funcionando, só põe a sua bolsa aqui. Pus a bolsa na esteira, peguei a minha carteira da ordem, estava com ela na mão, e eu tinha um recurso para Brasília, que naquela época tinha que protocolar aí no tribunal. E ele não resolvia uma questão. Só que eu vi que todas as pessoas que chegavam estavam passando sem qualquer constrangimento. E eu não podia. Aí o segurança chegou para mim com muita arrogância: abra sua bolsa aí que eu quero ver. Eu disse: minha bolsa é tão inviolável quanto o meu escritório. Não vou abrir. Aqui está minha carteira. Essa carteirinha aí, eu falei: carteirinha não, carteira. Ele duvidou da minha carteira da ordem, da minha capacidade. E o tempo passando, essa conversa, eles me tratando com desdém, fazendo piada junto com os outros seguranças. Aí veio uma segurança mulher, que essa segurança está meio sumida, mas sumida entre aspas, porque eu acho que sabem onde ela está, mas ninguém quer falar onde ela está. Aí ela chegou com a educação: será que a senhora, por gentileza, poderia abrir a sua bolsa? Aí eu falei: como você está pedindo com educação, eu vou abrir. Só que eu abri a bolsa e ela mexeu na minha bolsa. Ela não podia mexer na minha bolsa. E daí eu queria passar, o segurança não deixou, e eu vi que eu ia perder a hora, porque eu cheguei no tribunal, era 5 horas. E já era 15 para 6, eu estava lá na porta. E as pessoas passando, mulheres passando, inclusive no vídeo que eu pedi, tem uma advogada loira que está passando. E eu não podia entrar. Eu peguei minha bolsa, eu passei com tudo. Muito preocupada que o segurança me desse um mata-leão, porque isso tinha acontecido com um advogado 15 dias atrás, e eu fui andando assim com o cotovelo preparado e olhando assim de rabo de olho para ver se ele não estava vindo atrás de mim, porque se ele viesse atrás de mim, eu não ia hesitar em dar assim, uma cotovelada para me defender. Então eu pensei: como é que pode, num tribunal do tamanho do Tribunal do Trabalho, acontecer um negócio desse? Eu ainda falei para ele, quando ele não estava querendo me deixar entrar. Eu falei: eu conheço. Ele disse para mim que não podia me deixar entrar porque era a ordem do tribunal. E eu perguntei quem deu a ordem e aonde estava fixada essa ordem. Ele falou que não lembrava e que não sabia. Eu falei: então a tua ordem não existe. E para ter o conhecimento, eu fui servidora aqui há mais de 26 anos. Então mostra a sua funcional. Falei: não vou te mostrar a minha funcional porque eu estou aqui na condição de advogada. E é assim que eu vou entrar, na condição de advogada. E daí eu passei com esse medo de que ele, porque se ele me agredisse ali, como é que ia ser? Eu sou mulher, não tenho a mesma força que ele tem. E eu, assim, fiquei muito atenta para ver se ele falava alguma coisa mais objetiva contra a cor da minha pele, porque daí, olha, se eu desse um telefonema para o Fala Brasil, por exemplo, o Fala Brasil sempre conversa comigo. E eu diria: estou sendo agredida no Tribunal do Trabalho. Mas na hora vinha toda a imprensa. Mas aí eu consegui subir porque a prioridade era protocolar aquele recurso, mas eu não deixei barato. Aí eu conversei com a OAB e falei: olha, não está certo isso. Agora, aquele segurança não podia ter feito aquilo, porque eu tinha me identificado, eu tinha dito quem eu era. Ele usou de racismo mesmo comigo. E essa audiência que eu estou te falando, o jeito que o juiz me tratou, quando eu falei boa tarde, ele me mediu de cima a baixo que eu me senti despida. E daí ele começou a gritar comigo, porque era uma rescisão indireta e tinha um pedido de demissão manuscrito, mas aquele pedido estava viciado pelo temor reverencial. E aí ele não teve escrúpulos, ele começou a gritar que a sala de audiência encheu de gente que não cabia mais, o pessoal não podia nem se virar. Todo mundo rindo de ver ele gritando comigo. Aí eu me posicionei e falei: olha aqui, excelência, eu não te conheço. Primeira vez que eu faço audiência nesta vara, estou te tratando com respeito. Eu quero o mesmo tratamento. Aí parece que caiu um raio na sala, porque ficou todo mundo sério, todo mundo parou de rir. Aí ele bateu a caneta com força na mesa que até quebrou, falou que estava doente e que ele ia para o médico. Falei: isso, excelência. Vai para o médico, porque nenhuma lide se sobrepõe à sua saúde. Vai para o médico, excelência. E aí eu tinha certeza que ele ia me dar voz de prisão por desacato. Esse juiz está na ativa, está aí na segunda instância, ainda tem até um cargo aí, se não me engano, na Escola Superior da Magistratura, porque eu vi a publicação.
Mas aí, o que que aconteceu? Ele começou a me sabatinar, começou a fazer uma série de perguntas que não tinha nada a ver com o meu processo. Mas como eu tinha sido assessora de juiz, eu sabia tudo. Eu ajudava todos os dias, eu trabalhei em gabinete. Então eu tinha as respostas, tinha a primazia da realidade e tal. Chegou uma hora que eu acho que ele desistiu porque ele viu que ele não ia conseguir me derrubar. Então aquele estereótipo de que mulher negra não pensa, não sabe falar, para aquele juiz, espero que tenha caído por terra. E espero que ele tenha aprendido a respeitar uma mulher negra quando entra numa sala de audiência. Agora, e muitas vezes já aconteceu, foi mais de uma, pelo menos umas três, na Justiça do Trabalho. Quando eu estou pela reclamada, o juiz vira pro meu cliente e fala assim: doutor, passe a defesa. Aí ele fala assim: a advogada é a doutora aqui, não sou eu. Aí o juiz olha para mim, né? Pois não, excelência, eu com a minha carteira na mão. O que que é isso? Como é que chama isso? Agora, no civil é mais difícil, mas eu não tive, assim, tantos problemas. O juiz, a gente percebe, às vezes, um excesso de rigor. Então, aquilo que não é muito natural perguntar para os advogados, eles perguntam para a gente, para ver se derruba. Mas como eu já estou escaldada, eu sempre tenho uma resposta. Olha, esse dia no tribunal, vocês não conseguem imaginar como eu me senti. No dia do desagravo, que eu fui fazer uma sustentação oral, já tinha se passado 5 anos. Era como se estivesse acontecendo naquele momento. Eu tive vontade de chorar. Agora, imagina quem não tem acesso, quem não sabe quem vai procurar, como que vai fazer, como é que é. E aí, quando você vê as decisões do judiciário, foi mero desconforto. Você vê a pessoa sofre uma discriminação, é escrachada, é humilhada, R$ 5.000 de indenização. Está errado. Está errado porque falta a conscientização. O nosso judiciário precisa ser mais diverso. No nosso regional, acho que nós temos três juízes negros, a doutora Rima e o doutor Laércio, que tem pele bem escura, acho que tem uma outra juíza que tem a pele um pouco mais clara, mas aí eu não sei como que ela se coloca. Mas é muito pouco diante do universo de desembargadores que nós temos. E no Tribunal de Justiça, nós só temos um desembargador negro. Então, enquanto nós não tivermos um poder judiciário mais diverso, vai ser difícil a gente conseguir tratar dessas questões com a realidade fática, porque juiz não sofre discriminação. Pela própria postura que ele tem. Quando ele chega, todos sabem que é uma autoridade que chegou. Ele não precisa falar, eu sou o juiz. Mas o jeito de falar, o jeito de vestir, a postura mostra que ele é uma autoridade, então ele não sofre discriminação. Aí ele acha que não tem. Então vem a decisão, mero desconforto, não provou, não foi bem assim, ele não foi isso que ele quis dizer. É sempre assim que a gente vê. Então, por isso que nós temos é, que parabenizar iniciativas como essa do TRT São Paulo, como essa do TRE. Nós temos que parabenizar conversas como a nossa, porque ainda que sejam pequenas as mensagens que sejam transmitidas, se a pessoa refletir um pouco, já valeu a pena. Então eu reafirmo, somos a resistência positiva em movimento. O que que nós estamos fazendo agora? Resistindo. E estamos em movimento, porque não estamos parados, porque estamos revolvendo, estamos tentando fazer cumprir aquilo que a Carta Maior fala. E não existe diferença entre o que diz a Carta Maior e o que diz o ordenamento divino. Os dois dizem que nós devemos nos tratar com respeito mutuamente, pensar no bem-estar do próximo, mas não é isso que nós vemos no dia a dia. Então nós precisamos dos formadores de opinião para disseminar a cultura. E tem hora que nós precisamos da grande massa para fazer um volume, para dizer, nós estamos aqui, nós estamos atentos. Porque uma reunião grande não significa baderna, como preferem taxar, significa que nós estamos unidos no ideal, na busca de um ideal de justiça. E o ideal de justiça não é difícil de se conseguir, é o ideal com o qual todos nós sonhamos, principalmente nós que somos integrantes do Poder Judiciário. Eu sou a única advogada da família,
A minha família, majoritariamente, é todo mundo da área da saúde. Tem médico, tem enfermeiros, tem técnicos, né? Tem chefias de enfermagem, chefias de medicina na minha família. Então, isso eu vejo como um avanço positivo, como uma inserção, e a duras penas, não foi fácil. Um dos meus primos, que se formou médico, na época eu era presidente da Igualdade Racial da OAB São Paulo. Ele trabalhava à noite e fazia faculdade de dia. E tinha um preletor que achava um absurdo, ele era pardo. Falava para ele que ele não tinha perfil para ser médico, porque se ele precisava trabalhar de noite e estudar de dia, esse não era o perfil de médico. E além disso, a cor dele. E o preletor disse para ele: Eu reprovo a turma toda, mas não deixo você se formar. E esse meu primo, ele veio desesperado falar comigo. Como que o preletor podia ter falado isso com ele? Eu não estou dizendo o nome porque eu não sei se o processo transitou em julgado ou não. Mas eu sei que eu recebi a denúncia, eu fiz uns quesitos para a universidade, eram mais ou menos quase 40 quesitos, que foram respondidos evasivamente. E depois daquilo eu mandei para o Ministério Público, que caía na minha mão, não deixava quieto, não, que a gente tem parceiros, Ministério Público, DECRAD, as ONGs, Frei Davi, todo mundo. E foi instalado inquérito policial, foi baixado portaria e houve uma ação penal, mas eu não sei o resultado. E o sonho desse meu primo era trabalhar no Hospital Cruz Azul. E ele conseguiu, mas o dia que ele deu o primeiro plantão, ele teve, acho que foi uma pancreatite, não sei se é esse o nome. Eu sei que é uma doença que é perigosa, que mata. Ele teve essa crise e ele morreu em serviço. Então, foi uma coisa assim que chocou e que é um caso bem emblemático, que quando se fala disso na OAB, todo mundo se emociona por conta da forma como aconteceu. Ele não podia ser médico só porque ele era negro, só porque ele precisava trabalhar para manter os estudos. Ele queria ser médico, ele conseguiu. Então, veja como que nós temos que lutar, quanta coisa nós temos que fazer. E um dia eu falei para mim que eu queria estudar porque eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu não sabia como que eu ia fazer, mas eu vejo que através desse meu trabalho, que através da minha voz, eu consigo fazer a diferença. Porque às vezes eu encontro pessoas que eu não sei quem é, mas a pessoa sabe quem eu sou porque me viu numa palestra falando e se lembra do que eu falei. E lembro que teve uma senhora que ligou para mim que falou que o dia que ela me ouviu falar, eu acho que eu falei sobre assédio moral e discriminações. Ela disse que estava no fundo do poço. Estava pensando em acabar com a vida, achou que não tinha mais jeito para ela. E a partir da minha fala, ela se reergueu. Ela voltou a estudar, a filha dela se formou, hoje ela tem um bom status, tem uma boa família. E ela falou: a senhora não vai lembrar de mim, mas eu não esqueci da senhora. Então, a maior recompensa que a gente tem é essa. Porque quando se faz o bem para alguém, a gente sente uma felicidade, uma paz interior que é indescritível. Então, quando se diz que é melhor dar do que receber, é verdade. Que quando você doa alguma coisa, você faz com satisfação. E quando você vê a alegria do outro que recebe, aquilo que é tão pequeno para nós, mas que é tão grande para outra pessoa, a gente vê que vale a pena. E no nosso caso, a informação que a gente leva. E a pessoa fala: Nossa, como que eu não percebi isso antes? E ela sente novo ânimo. Ela sente que ela não está só, que ela não está excluída, que o espaço na sociedade é também dela, que o espaço no judiciário é também dela, não é só da elite, porque o que você ouve, não adianta ir para o judiciário, não vai dar em nada. Esse é o discurso do agressor, exatamente para desestabilizar aquele que é oprimido. Quando eu estava disputando o quinto constitucional, nesse nosso regional, eu ouvia coisas assim: Mas você é uma mulher preta, você acha que é para você? Você não vai dar em nada. Você acha que você tem competência? Você acha que você pode? Falavam assim para mim. E falaram para um dos conselheiros que foi pedir voto para mim e ele me contou isso.
você está apoiando a Carmen Dora, mas você já viu que ela é uma mulher negra? E esse conselheiro disse que respondeu assim, mas e daí? O que que tem? Então, olha quanto que nós temos que fazer. Então, porque eu sou uma mulher negra, eu não tinha condições? Agora, as falas, não é para você, você acha que pode, era para me desestabilizar. Só que eu não desisti, mas não deu certo. Acho que não era a minha vez, mas eu não desisti. E nem me senti diminuída por isso, porque eu sei do meu potencial. E aí a gente tem que fazer o quê? Empoderar outras mulheres, outros homens, outros meninos e meninas, para dizer para eles: você pode. Judiciário, quando eu entrei no tribunal, falava assim: quem te arranjou? Eu dizia: eu passei no concurso, porque achavam que eu estava aí de favor, que alguém tinha quebrado o galho para eu entrar. Eu entrei para o concurso. Tudo que eu consegui no tribunal foi na base do estudo, foi na base de demonstrar que eu estava honrando o cargo para o qual eu me comprometi a desempenhar. E foi muito feliz trabalhando no tribunal, porque eu queria trabalhar no judiciário. Eu escolhi, não foi o que sobrou. Eu queria saber como é que era. E eu fui, e descobri, e sei. E aproveito disso para ensinar outras pessoas, para capacitar outras pessoas através das mensagens positivas que a gente transmite diante da realidade fática que a gente conheceu, né, diante das situações que acontecem, que acaba servindo de subsídio nessa defesa. Fui fazer o levantamento de um alvará trabalhista. Na época, faz 10 anos, era R$ 40.000 o crédito do reclamante. Era muito dinheiro. Então, eu não gosto de dinheiro do reclamante na minha conta, eu transfiro direto para o reclamante. E eu fui ao banco para fazer a autorização, para o alvará do juízo ir direto para a conta do reclamante. E a porta travou. E eu disse ao segurança: por favor, chame a gerente porque a porta travou. Eu estava com a minha carteira da ordem na mão. O segurança virou as costas e continuou conversando como se não tivesse falado nada. Depois de uns 3 minutos, eu falei para ele: não tenho tempo a perder, você pode chamar a gerente, por favor? Aí ele foi chamar a gerente e ela veio com o dedo em riste assim, ó. Aqui a senhora não entra, porque eu estou pensando na segurança do banco. Eu disse assim, mas eu sou advogada, minha carteira. Essa carteirinha para mim não vale nada, aqui a senhora não vai entrar. Tá, então eu vou chamar a polícia, eu vou entrar com a polícia. Chama quem a senhora quiser, mas aqui a senhora não entra. Reafirmando a toda hora. Outras pessoas estavam entrando com pacotes, com guarda-chuva, mas para mim a porta estava travada. Eu não tive dúvida em chamar o 190. Copom, sou advogada. Estou sendo impedida de entrar no Banco do Brasil para cumprir uma ordem judicial, preciso de apoio. 10 minutos, viatura na porta. Hora do almoço, banco lotado, porque era uma agência de destaque, o banco estava cheio do lado de fora e do lado de dentro. Aí a polícia chega, a viatura parada com a porta aberta, o policial fazendo a segurança com a mão na arma e o outro entra comigo. Só que ele passou e a porta não travou para ele. Aí quando ele me chamou, o segurança fez assim. Eu falei: você não encosta um dedinho em mim, que se você encostar em mim, tua empresa vai ser pouca para me pagar a indenização. E sai da frente porque eu vou passar. Aí não pode dar licença, não. Agora, imagine a cena. Policial entrando comigo com a prancheta na mão, viatura lá fora com a porta aberta. Qual é a leitura? Vocês acham que quem estava vendo achou que o policial era meu segurança? Eu sou uma mulher negra. Eu estava literalmente sendo escoltada na presença de todo mundo, com o banco cheio. Todos pararam para ver a Carmen Dora sendo escoltada pela polícia. E na cabeça deles passava o quê? O que será que ela fez? Será que fugiu de algum lugar? Está presa? Veio fazer alguma coisa? Essa é a leitura. Mas o que é isso? É o racismo estrutural e institucional. Aí a gerente começou a gritar comigo, falar alto. Eu falei: olha aqui, você fala baixo. Porque o tempo que eu tenho de cliente desse banco, eu tenho certeza que você não tem de serviço. E hoje, agora, eu estou aprendendo o que é ser cliente estilo do Banco do Brasil. Vocês nunca tinham me falado qual era o estilo. Então, esse é o estilo. Aí ela disse que a voz dela era daquele jeito mesmo. Eu falei: então você muda. E fala comigo com respeito. Primeiro, que eu sou antiga de banco. Segundo, porque eu sou bem mais idosa do que você. Então, você fala direito comigo.
Daí ela falou direito, eu fiz o documento para fazer a transferência, e de lá fui para a delegacia de polícia. E o delegado era uma pessoa que é contra as discriminações e preconceitos, né? Não sabia que ia pegar um delegado assim. Ele fez o boletim de ocorrência bonitinho. Fui para a justiça, defesa do banco na justiça. Estava pensando na segurança do banco. Claro, a ação foi procedente em primeira instância. Recorreram para a segunda instância com o mesmo argumento, que a gerente estava preocupada com a segurança do banco. Agora eu é que pergunto para vocês, o que é que significa essa expressão? Estou preocupada com a segurança do banco. Eu, uma mulher negra, querendo entrar no Banco do Brasil para fazer um serviço bancário. Não faz muito tempo, não, faz 10 anos. E é isso ainda acontece. Então, se isso ainda acontece, nós temos que falar sobre o assunto. E não adianta matéria paga, porque matéria paga não sai legal. A matéria tem que ser quando a imprensa quer falar com a gente, aí a gente aproveita e já fala tudo. Porque, não sei, matéria. Eu aprendi quando eu fui dirigente sindical, que também tem mais isso, fui dirigente sindical. E a gente sempre tinha que provocar um fato político para chamar a atenção, para que a imprensa viesse atrás e a gente pudesse colocar as nossas reivindicações. Funciona assim até hoje. Tem que ter um fato e em cima do fato a gente aproveita. Então, quando acontece um caso grave de discriminação, por exemplo, o que, que eles fazem? Primeira coisa, procura a ordem dos advogados, presidência. Aí a presidência delega. Na época que eu era presidente, era eu que falava. Por isso que eu acabei ficando conhecida na imprensa e pelas palestras, pelos temas que eu falo, porque eu procuro conscientizar, dizer qual é o fato que configura crime e como você combate, aonde, com quem, para quê, de que jeito. É assim. Até tem um versículo bíblico que fala: Meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, independente de religião, isso é uma verdade inconteste, porque as pessoas sofrem porque não têm conhecimento. Então, elas não sabem para quem reclamar, como reclamar, o que fazer, são subjugadas pelo medo, pela ignorância. E eu vendo tudo isso, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa que faça diferença. E eu consegui, porque hoje eu tenho, assim, meu nome é bem reconhecido, aonde falam Carmen Dora, todo mundo sabe quem é. E eu sou defensora da dignidade humana, das adversidades em favor da interação, da integração, e sempre falando sobre o caso concreto e a eficácia da lei sobre esses casos concretos, porque sempre que se fala em exclusão e discriminação em população negra, sociedade negra, é uma discussão difícil de travar, porque as pessoas não querem falar sobre o assunto. E o discurso padrão é assim: não existe racismo, não precisamos conversar sobre isso. Para que vocês querem falar sobre isso? Ou vocês estão chorando leite derramado. Nós não estamos mais chorando leite derramado. Agora a discussão é outro nível. São as políticas de inserção, de ação afirmativa, as políticas de integração. Por isso, eu digo, eu sou a resistência positiva em movimento. Essa frase é de minha autoria. E por quê? Porque nós estamos o tempo todo em movimento, o tempo todo numa resistência, que não é pegando em armas, mas é a resistência psicológica, falando da inclusão, falando da educação, falando da cultura, levando esclarecimentos para construirmos a verdadeira cultura de paz e uma sociedade mais igualitária, mais real e não apenas formal. Os quilombolas são descendentes de escravizados. Eu até fiz uma rápida pesquisa. A gente tem 63 quilombos no estado de São Paulo. 37 deles são comunidades já reconhecidas pelo governo do estado. Tem outros 7 que estão em fase de reconhecimento. E tem 83 mil hectares de áreas reconhecidas. Mas essa discussão
Não é fácil, porque quando você tem um quilombo que está numa reserva particular, é um trabalho enorme, jurídico, para o governo reapropriar daquele terreno para desapropriar, para entregar aos quilombolas. É um preceito constitucional. Mas nem todo preceito constitucional é obedecido como deveria ser. E aqui eu até aproveito para relembrar Martin Luther King, que ele disse assim: a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Então, a nossa Constituição, ela garante direitos mínimos, mas ela não impede que outras leis mais benéficas a ela se agreguem para fazer valer a dignidade humana. Mas nessa questão que nós estamos tratando, a Constituição e as leis esparsas são poucas, elas não resolvem. Nós precisamos de ações afirmativas. E ações afirmativas são essas ações de conscientização, de discussão, de tocar naquele ponto que dói, para fazer com que o agressor reflita e perceba que a atitude dele de excluir e discriminar, que ela é muito perniciosa, que ela dói. Foi através da doutora Maria da Penha Santos Lopes de Guimarães, uma advogada trabalhista. Na época que eu entrei no tribunal, eram poucos os advogados negros. Era a Maria da Penha, a doutora Cleusa, o doutor Ismael e o doutor. Eu esqueci o nome dele. Eram quatro os advogados negros. E eu trabalhava naquela época que tinha justiça na Avenida Ipiranga, na Rio Branco, é aquela loucura. A gente conhecia todos os advogados, porque eu era secretária de audiência, eles passavam por lá. Então eram quatro. E eu sabia que a Maria da Penha, naquela época, ela já exercia funções na OAB. E o pessoal falava muito dela, que ela era muito inteligente, mas que ela era muito brava. Hoje, analisando, ela não era brava. É que discriminavam ela e ela apenas se defendia. E ela sabia como se defender. Então ela incomodava porque ela não baixava a cabeça. E aí eu pensei, eu quero me aproximar de Maria da Penha. E comecei a conversar com ela, acabei me aproximando, fiz amizade com ela. E quando eu me aposentei, ela precisava de alguém para ficar no escritório dela, porque a sobrinha dela, que era o braço direito, ia ter neném. E ela falou que não tinha tempo para treinar alguém. Então ela me chamou porque ela achava que eu sabia tudo porque eu trabalhava na justiça. Mas uma coisa é você saber o processo, como é que ele anda quando está na justiça. E outra é você pegar ele do começo, você montar ele para depois mandar ele para a justiça. São fases distintas e as duas fases são difíceis. Então, ela era muito exigente. Então, ela não foi boazinha comigo, não. Mas eu ficava prestando muita atenção no que ela fazia e como que ela fazia. E naquela época, ela já era conselheira da OAB. Durante muitos anos, ela era a única conselheira negra. Depois dela veio o Rui Martins, que faleceu há pouco tempo. Então, eram só eles dois. O Rui era pardo e a Maria da Penha bem pretinha. E ela era nordestina. Tinha mais esse agravante. Então, o pessoal não gostava dela. E era de religião de matriz africana. Então, juntou religião de matriz africana, preta, retinta, mulher negra e nordestina. Era muita discriminação. Mas ela era muito boa no que ela fazia. Ela tinha umas estratégicas fora de série. Eu ficava prestando atenção. Da mesma forma que na audiência, eu prestava atenção em tudo que o juiz fazia. Quando ele falava algum artigo diferente, alguma coisa, terminava a audiência, ou eu perguntava para ele, ou eu ia procurar o que, que significava. E fui acumulando os conhecimentos. Muita coisa eu anotava porque eu achava interessante. Aí a Penha falou que ela tinha função na UAB. Na época, ela fazia parte do Departamento do Negro, isso faz 40 anos. E por interferência dela, esse departamento virou uma subseção, uma subcomissão ligada à Comissão de Direitos Humanos, que nós demos direito, o nome de CONAD, Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios. E ela era a presidente, porque ela era a única mulher negra. E aí eu já estava junto porque ela me chamou. Ela falou: você quer participar? Então vem junto. E eu fui junto. Aí todo lugar que ela ia dar palestra eu ia, porque eu queria ver o que, que ela falava. E eu ficava prestando atenção, sentava na primeira fila. E a OAB fazia muitas palestras naquela época, eu ia assistir todas, principalmente sobre esse assunto. E fui acumulando. Aí o que acontece? Depois de muitos anos, o meu nome na gestão Durso
Me aproximei do Durso, conversava muito com ele, e ele, quando assumiu a presidência, precisava indicar alguém para a comissão de igualdade racial. E a Maria da Penha já não estava mais. Não lembro o que tinha acontecido. Acho que ela não tinha falecido ainda, que ela já era falecida. Aí ele me fez o convite se eu queria assumir a comissão. E eu ficava pensando, mas como que eu vou fazer? Eu não sabia como era, mas eu aprendi que a gente não deve correr dos desafios, então eu aceitei. Eu aceitei e comecei a colocar em prática aquilo que eu achava que devia fazer para melhorar. Então, eu não aceitei ser presidente só de fachada. Eu fiz eventos, eu fiz cursos, eu criei o prêmio Dr. Benedito Galvão. Benedito Galvão foi o primeiro presidente negro da OAB e a foto dele não estava na galeria de presidentes da OAB, fui eu que fiz inserir, eu e Maria da Penha, e criamos o prêmio, que era uma estatueta negra, porque dissemos, esse vai ser o Oscar da negritude. Marcou. Fiz cursos sobre a história da África, e sempre falando da questão no seu sentido macro, não segmentado. Porque a questão da negritude, da discriminação, não é problema do negro, é problema da sociedade como um todo. Então, todos têm que estar reunidos e emanados nesse ideal de praticar a justiça. Mas a gente vê uma rigidez muito grande quando somos nós. E recentemente, num processo trabalhista, minha cliente estava 10 meses sem receber salários. Eu entrei com uma liminar pedindo salários. O juiz definiu o salário, mas não deu a correção monetária. Aí eu embarguei falando que os salários deveriam ser corrigidos. Ele disse que a sentença estava certa. Eu embarguei de novo. Ele me chamou de litigante de má-fé. Fui lá falar com ele. Aí ele disse que não teve a intenção de me ofender. Eu falei, mas ofendeu, excelência. Aí ele falou assim, mas eu não escrevi litigância de má-fé, eu escrevi litigância. Falei, para os operadores do direito é o que basta. Porque quem lê Carmen Dora, associado ao Conselho do Espaço, vê lá a expressão litigância, vai falar o que foi que a Carmen Dora fez. Ele não mudou a sentença. Me pediu desculpa, tá? Falei, então eu não aceito suas desculpas, já que o senhor não quer mudar o espaço, eu também não aceito suas desculpas. Recorri para o tribunal, ganhei no tribunal. Mas por que o excesso de rigor? Ele não falou que ele é preconceituoso, o que ele não gosta, ele não falou nada disso. Mas ele foi rígido, porque ele indeferiu tudo que eu tinha pedido. Tudo. Por que ele fez isso? Tem um viés discriminatório, porque a sociedade está acostumada que o negro tem que ser subserviente, tem que baixar a cabeça sempre e não discutir. Aí, quando você discutir, é argumentar. Quando você argumenta e percebe que você tem fatos e fundamentos que não dá para contestar, aí você passa a ser um problema. Mas aí eu considero um problema positivo. E se é um problema positivo, a gente continua. Nós fizemos um encontro da família que nós reunimos 5 gerações, desde o bisavô, avô, sabe? Foi um negócio muito legal, quase 100 pessoas. Mas nós conseguimos fazer isso só uma vez, que depois não conseguiu mais, perdeu. Minha família era bem grande e agora ela está bem pequena. Meu pai tinha 8 irmãos, a minha mãe acho que tinha 6 irmãos, todos já são falecidos. O meu marido tinha 8 irmãos e era uma família muito alegre. Meu marido era oficial da Polícia Militar, então minha família foi bem diversificada. E não foi fácil chegar ao oficial. Olha só, quando ele era oficial, teve um período que ele foi lotado no centro odontológico da Polícia Militar. E ele contava algumas coisas que ele passava lá. Tinha lá um oficial que era mais alto que ele, falou para ele abrir a mão para ele pôr a cinza de cigarro porque não tinha cinzeiro. Pode? Uma coisa dessa? Abra a mão aí para pôr a cinza do cigarro porque não tem cinzeiro aqui. Isto é uma atitude discriminatória em pleno século XXI, que meu marido morreu de Covid, infelizmente. Essa pandemia aí acabou levando ele. E muitas coisas que ele, ordens assim, muito rígidas, que não era aplicada para os outros, mas para ele era aplicada.
mas ele trabalhou 35 anos na polícia e nunca teve uma punição. Mas volta e meia vinha procedimento para ele informar. Às vezes sumia uma arma, ou alguém contava errado a munição, ele que tinha que dar conta. Então eu via ele fazendo os relatórios, às vezes eu dava até uns pitacos, porque a gente via que as provas eram falhas. Mas isso era o quê? Era o excesso de rigor. Tinha uma tia que era enfermeira no Hospital das Clínicas. E as enfermeiras usavam uniforme branco. E ela era técnica de enfermagem. E aí o hospital falou que branco, só quem fosse enfermeiro padrão é que ele ia usar. Os outros iam ter que usar o uniforme riscadinho. Ela não queria usar o uniforme riscadinho. Ela foi fazer a faculdade, o curso de enfermagem, não lembro se foi faculdade, foi Frei Galvão, se não me engano. Eu sei que ela fez o curso, doutorou, se formou-se enfermeira para não usar o uniforme riscadinho, para continuar usando o uniforme branco. E essas coisas. Quando eu falei que eu trabalhei na audiência no Fórum João Mendes, um dia o juiz, que era o desembargador Luiz de Macedo, ele foi tomar lanche e falou assim: Dona Carmen, qualquer problema aqui na sala a senhora resolve. Tá bom. Então eu aproveitava as brechas para fazer a juntada dos documentos. Aí chegaram dois advogados e uma advogada loira. E naquela época a sala de audiência era muito grande, tinha um espaço que era uma sala de visitas. Aí eles sentaram, abriram lá uns mapas, tal, espalharam tudo em cima da mesa, ela tirou o sapato, ficou todo mundo à vontade. Aí ela disse que precisava telefonar. Então ele falou: vai lá que eu deixo. Ela passou por trás de mim e pôs a mão no telefone. Quando ela pegou o telefone, eu falei: a senhora não pode ligar. Ele falou assim: eu mandei, porque não tem ninguém aqui na sala. Eu falei: como não tem ninguém? Eu estou aqui o tempo todo, o senhor está me ignorando porque quer e eu sei qual é a razão. Agora, se o senhor quer ficar à vontade e quer dar ordem, o senhor espera a excelência chegar e fala com ele. Aí ele ficou muito louco da vida e foi perguntar pro funcionário do cartório do lado, o meu era o nono da família, foi perguntar no décimo quem era aquela moça que estava sentada lá e que falou que não podia usar o telefone. Aí falou: é, a secretária do juiz. Ai, a secretária do juiz! Agora, por que eu espanto? Eu tinha 20 anos naquela época. Agora, ele disse que não tinha ninguém na sala, por isso que ele mandou a moça usar o telefone. Isso foi na década de 70. Então, às vezes a coisa acontece de uma forma assim muito sutil. Você vai ao supermercado recentemente, ou numa loja, segurança começa a andar atrás da gente. Aí eu tenho uma amiga, a Nair, que é militante também no movimento. Ela disse que foi num desses supermercados grandes, ela tá olhando lá as mercadorias, segurança quase grudado nela. Ela disse que pegou no braço dele e falou assim: já que você quer andar junto comigo, agora nós vamos andar. Você vai mostrar para mim onde é que estão as ofertas aqui. Olha, eu não teria coragem de fazer isso, mas ela fez. E ficou filmado nas câmeras. Então, para eles, é tudo normal. Não, não tem nada de errado. Quando eu preciso mostrar minha carteira da ordem, que fala: essa carteirinha aí para mim não vale nada. Como carteirinha? Não é carteirinha, não é carteira. E a minha resposta: você vai ver quanto ela vale na hora que eu tiver que processar a tua empresa. Aí você vai ver quanto vale a minha carteira. Quando eu mostro minha carteira do Poder Judiciário, pergunto se a carteira é minha mesmo. Eu falei: claro que é minha. Você está achando que é falsa? Chama o 190 aí que nós vamos ver se ela é verdadeira ou não. Quando duvido na minha carteira do Poder Judiciário. Pode chamar o 190. Não, não, a senhora entendeu errado. Não, eu entendi perfeitamente. Que a primeira desculpa que eles dão é que você entendeu errado. Então, é matar vários leões por dia. Eu adoro a minha carteira do Poder Judiciário, né? Eu não planejei essa estratégia para mim, eu fui fazendo as coisas. Se você vê uma injustiça, não dá para a gente ficar quieto e achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Então eu pensei: poxa vida, se eu tivesse sido nomeada desembargadora, minhas decisões iam fazer a diferença. Porque, olha, eu escrevo umas coisas que depois eu olho e falo: caramba, eu estava inspirada. Mas é assim. Às vezes eu acordo de noite, tem um bloquinho que fica do lado da minha cama.
Me vem umas frases assim na cabeça que eu escrevo, que no dia seguinte não lembro mais. E então eu me realizo, eu gosto de ser advogada, é o que eu queria ser, mas eu não sou simplesmente advogada para dizer que sou. Eu realmente faço a diferença. Eu era presidente da Igualdade Racial e chegou uma denúncia que estava havendo um baile funk e a polícia prendeu um rapaz negro, mas o menino não estava fazendo nada. Algemaram ele com a mão para trás, o policial segurando num braço, o cacetete na outra mão e a viatura andando do lado. E ele era obrigado a falar: eu sou vagabundo, não presto, eu amo a polícia. E aí mandaram para mim. Eu falei: mas isso é um absurdo, é uma ofensa à dignidade humana. Isso não é um caso para a Comissão de Igualdade Racial, isso é um caso para a instituição OAB. Liguei para o presidente, que era o Marcos da Costa, na época. Ó, presidente, está acontecendo isso, isso. Eu acho que a instituição tem que intervir, principalmente porque não tinha havido nenhuma agressão. No instante, chamaram todo mundo, o PSIL, ONGs, Frei Davi e tal. E aí esqueceram de chamar a OAB e de chamar a Polícia Militar. Mas eu já sabia, porque na época tinha a Secretaria da Igualdade Racial, eu já tinha conversado com o secretário e nós fomos lá. Quando eu cheguei lá e falei que era da OAB, a senhora, desculpe, a gente esqueceu de chamar a OAB. A OAB se dá por citado, a OAB está presente. E a Polícia Militar tinha 4 oficiais lá. E eu tinha ido numa reunião onde eu escutei um grupo de oficiais falando que ainda hoje na academia eles falavam que negro tinha que ser abordado. Isso faz uns 8 anos. Depois os oficiais vieram me questionar. Eu exijo que a senhora me diga quem foi que falou isso. Eu falei para ele: eu sou dirigente classista e ando na base. O senhor vigia melhor a sua tropa, o senhor vai ficar sabendo das coisas. E o pessoal que estava comigo, porque foi alguns membros da Igualdade Racial, o pessoal ficou apavorado. E agora o que a gente vai fazer? Deixa comigo. E aí alguém ligou para o presidente da OAB e falou o que estava acontecendo. E o presidente falou: você quer que eu vou aí? Se for necessário, eu chamo a OAB inteirinha para a gente resolver o assunto. Porque era um assunto, eu não conhecia o rapaz. Mas por que a polícia algemou? Sem que ele tivesse feito nada, não estava nenhuma atitude suspeita nem nada. Eu sou vagabundo, não presto, eu amo a polícia? Esse negócio rendeu. Ainda, se procurar, ainda acho a ata que o promotor mandou para mim depois. Depois o promotor veio me cumprimentar pela minha postura, mas eu não podia me sentir intimidada, porque senão como é que ia ser? E nas audiências, quando a gente é afrontado pelo juízo, a gente não pode se mostrar que está intimidado, senão a gente não faz nada. E o abuso de poder continua. Não são todos os magistrados, mas existe um pequeno número aí que, pelo amor de Deus, nesse dia que esse juiz me distratou, olha, eu até hoje fico, como que eu tive sangue frio para responder tudo à altura, porque depois ele começou a me sabatinar. Só que tudo que ele perguntava eu tinha resposta técnica. Até que chegou um momento que ele viu que não ia adiantar, porque ele não ia conseguir me pegar. Mas é assim, no dia a dia, né? Porque eu comecei na gestão do Urso, que foram 3 gestões, e depois Marcos da Costa. Eu fui presidente 2 gestões seguidas. E agora eu não sou presidente de comissão, agora eu sou conselheira. Estou no segundo mandato como conselheira da OAB. E quando eu fui convidada, o presidente usou a seguinte expressão: pelo que você significa para a OAB, para a sociedade, por tudo que você fez, nós gostaríamos que você compusesse o conselho junto com a gente. Eu me emocionei quando ele falou assim. Eu falei: presidente, eu aceito. Foi na gestão Patrícia Vantolini, que é uma gestão histórica, porque em 90 anos de existência da OAB foi a primeira vez que uma mulher assumiu a presidência. E eu estava junto. Então, é isso, agora estou na segunda gestão, né, como conselheira. Mas eu continuo dando palestras. Semana passada eu dei uma palestra em Boituva, foi muito legal. O pessoal tem sede de informação. Então, quando a gente fala algo, a gente fala coisa que para nós é tão corriqueiro, tão comum. Mas quando a pessoa ouve, a pessoa pensa: como que eu não vi isso antes? Eu te digo que eu passei pelo TRT, estou passando,
E não estou passando de forma invisível, porque logo depois que eu me aposentei, um mês depois, o tribunal pagou uma diferença salarial e não pagou para mim. Aí eu liguei para saber por quê. Ah, porque a senhora é aposentada. Até então, tudo que era reivindicado não incluía os aposentados, só o pessoal da ativa. E eu achei que estava errado. Foi aí que eu entrei para a direção do sindicato, porque eu achei que estava errado. Porque se saía pedidos do sindicato para pagar a diferença salarial, tinha que incluir os aposentados, não podia deixar de fora. Porque a gente também vive, a gente também tem gastos. E aí estava vendo um congresso que foi em Atibainha, lugar bonito pra caramba. E eu fui naquele congresso e eu fiz uma fala e falei disso, que eu não tinha recebido, era um dinheiro que estava esperando fazia tempo. E fazia um mês que eu tinha me aposentado e eu não recebi. Entrei para a diretoria. Mas entrei para a diretoria não para agredir a direção, mas para conversar, para ser interlocutora, para conseguir os nossos direitos. Não sei se você é da época dos 1198. Eu sou a diretora que estava na frente para conquistar, porque aí os 1198 passou a ser uma questão política, não era mais judicial. E a gente levou um tempo, levou acho que uns 2 ou 3 anos conversando para fazer um acordo e o governo repor os 1198 que ele tirou do nosso salário, tirou sem mais nem menos, resolveu tirar e tirou. E a gente não achava certo. E eu estava na linha de frente. E foi muito legal, porque foi um dinheiro que ajudou bastante. Então, eu via essas questões, via como dirigente sindical, servidores se queixavam de muitas coisas que acontecia. Recebemos uma vez uma denúncia de assédio moral numa das varas. Fomos lá falar com o juiz. E o juiz, com a célebre pergunta: quero saber quem foi que lhe disse. Excelência, o senhor é o juiz da vara. O senhor tem que saber, eu sou dirigente classista, eu ando na base. E eu não tenho que lhe dizer as minhas fontes. Ah, eu não sei como ele resolveu, mas afastou a sediadora e a moça pôde trabalhar em tranquilidade. Aquele fato envolvendo o ex-juiz Merrama, não sei se você lembra, e também houve uma acusação séria. E a gente estava fazendo um trabalho sindical, fui no gabinete dele, quando eu cheguei, ele falou assim: Olha, não tem nada a ver com essas coisas que estão falando por aí. Estão falando, doutor, mas estão falando o quê? Nesse negócio de assédio e tal. Eu falei: Nossa, estão falando mesmo, doutor. E no final de contas ele tinha culpa, né? E a advogada é muito minha amiga, a doutora Cláudia Luna, defensora da dignidade humana, defensora do direito das mulheres. Ela é advogada das meninas. E eu tenho amizade com as meninas até hoje, né? Então não foi fácil, como dirigente sindical também, eu era a única mulher negra da direção. Antes de mim, nunca uma pessoa negra tinha participado da direção. Depois veio o Falcão, veio um outro colega que eu já não lembro o nome, porque eu estava olhando já faz mais de 20 anos isso. Passou muito tempo, mas foi marcante, porque quando eu apareço no tribunal, o pessoal pensa que eu ainda sou do sindicato, mas eu não sou, não. Falei, já virei a página. Mas deixei o legado, porque esses 1198 foi histórico. Teve uma época da minha vida que eu fui obrigado a trabalhar em Guarulhos. Isso eu comentei com você. Eu até ia procurar essa magistrada para conversar com ela, mas parece que ela se aposentou, eu perdi o contato. E na época eu falei, mas eu não quero ir para Guarulhos. Porque eu moro a 15 minutos do centro onde eu trabalhava, e Guarulhos era 1 hora e meia. Ela disse para mim, olha aqui, neguinha, posso te mandar para onde eu quiser. Naquela época, eu fiquei sem resposta, não sabia o que eu ia falar. Eu era servidora, subordinada, então quando me perguntam como é que foi minha vida no judiciário, teve momentos bons, mas teve momentos tristes. Então, e aí a alternativa era, ou eu ia para Guarulhos ou ela ia me mandar para Cubatão. Era melhor Guarulhos. Lembra daquela época que Cubatão estava no noticiário por causa da poluição? Então, e tudo isso para privilegiar uma pessoa, né? Para privilegiar o namorado da filha dela. Ela não imagina o que ela fez com a minha vida naquele período, como eu me senti. Mas agora, não dá para esquecer, mas eu não tenho raiva dela. Só que se fosse hoje, essa expressão que ela falou não teria ficado assim. Isso teria, nossa, se fosse hoje, mas não é hoje.
E eu achava que o Poder Judiciário era justo, mas ele não é tão justo. Até porque a justiça completa não cabe aos homens, né? Só o Criador pode fazer. Então, os homens ajudam a distribuir um pouco de justiça. Procura colaborar na distribuição da justiça. Mas a justiça completa é só o Criador que pode fazer. Pois é. Essas histórias são muito longas, é muita coisa para se falar. Nem falamos da música, do jazz, da capoeira. Tudo isso tem que falar. São valores nossos. E ao contrário do que dizem, capoeira não é uma dança, é uma forma de luta. Só que na época da escravidão, como os negros não tinham armas e eles precisavam se defender, eles exercitavam. E quando os senhores chegavam e viam eles lá, né, eles estão dançando. Mas agora, capoeira é patrimônio nacional, né? Então agora o chique é todo mundo fazer capoeira. Mas a capoeira é uma forma de defesa. Assim como o blues, o jazz, essas músicas que a gente fala que são maravilhosas, a origem é a negritude. A feijoada, a origem é a negritude. Não é prato típico de São Paulo, como dizem. Tem muita coisa sobre a nossa história. E porque a nossa fala, ela tem um objetivo de melhoria, né? Ela não deixa de ser uma ação afirmativa. E se a gente não falar no assunto, a gente não vai conseguir melhorar. A gente só consegue melhorar quando a gente vai perceber onde é que estão as falhas, como a gente pode preencher. Essa iniciativa dessa construção desse comitê do tribunal eu achei fantástico.